Boa tarde, pessoal. Sinto decepcionar alguns de vocês, né? Que estava esperando o Zé aqui na frente. Faz parte, né? A gente já falou para vocês no primeiro dia que a Bia, quando passou todas as informações da casa, que ela é assistente número 1, tá? Eu sou a número 2. Então tá, hoje está no assistente número 2 aqui. Ele não pode estar presente, mas a gente vai dar continuidade aos grupos de inteligência daí. E, claro, qualquer pergunta vocês podem perguntar para o Zé, tá? Brincadeira. O que a gente puder ajudar vocês, a gente vai responder, né? A gente sabe que o conhecimento que o Zé tem é extremamente profundo, às vezes ele não consegue nem... ele tem que tentar chegar ao nosso nível de compreensão para passar para a gente entender de uma forma simplificada, né? Porque o conhecimento dele é muito grande, né? E, lógico, sobre cérebro eu não entendo nada, tá? Não estudo essa parte ali, mas sobre os grupos de inteligência. Então, a gente vai dar continuidade hoje, né? Eu lembro, na verdade, eu assisti tudo de novo, o último Identidade, assisti a parte que a Bia deu no encontro anterior também, né? E eu acompanhei ele lá, eu estava aqui naquele dia, e eu assisti de novo. Eu vi que ele terminou ali no Intimidador, né? Ele passou o Fazedor, ele Intimidador, ele ia terminar os finais ali. Só que eu também assisti o da Bia, que ela deu há um mês atrás, porque isso é de 15 em 15 dias, né? E eu vi que ela passou Fazedor, ela passou Intimidador e ela passou os 2 futuristas. Até ela passou junto, né? Porque a gente tem algumas telas que a gente trabalha são as antigas, né? Então eu pensei em a gente adiantar, até porque já se falou bastante também em futurista, não que vocês não possam fazer pergunta, não que não vai ser respondido, né? Mas a gente ainda está no núcleo ativo e daqui a pouco nós estamos no final do ano e não chegamos nos emocionais ainda, de novo, né? Os emocionais sempre por último, tadinho deles, né? Então, só recordando, gente, a primeira coisa que a gente sempre diz é assim, ó, não vamos nos apegar aos nomes que aparecem aqui, como, né, foi falado do Fazedor. Ah, é tão bonitinho. A moda agora é a pessoa ser inteligente, ser sucedida, aquela que faz bastante coisa, né? A gente fala várias vezes que o nome não importa, até porque ele pode ser mudado, como já foi mudado pelo Zé, né? Na vida profissional dele, ele já mudou para outros nomes, ele pode mudar de novo, se for mais adequado ao momento que a gente vai estar vivendo, né? Hoje em dia, esse nome, por exemplo, seriam os nomes que vocês estão ouvindo aqui, seriam os mais adequados para definir aquele genie, aquela persona, né? Outra coisa, a gente não existe um grupo de inteligência melhor ou pior. Todos vêm com habilidades, mas todos também vêm com inabilidades. Então, não é produtivo, não é legal para a gente querer ser de um grupo que a gente não é. Porque aí a gente não pode usar ele para fazer a nossa evolução, para a gente melhorar, né? Às vezes, na hora da explicação, por algum motivo, ou porque eu não estava legal aquele dia, eu gostei mais daquele grupo. Então, eu quero ser daquele grupo. Não, você nasceu num determinado GNI, você não vai mudar. Dentro desta encarnação, você não vai mudar de grupo de inteligência. Porque seria como mudar o nosso físico, nosso organismo. Porque, como já foi explicado, já foi falado em mecanismos cognitivos, tudo se processa dentro de nós. Então, a gente já nasce com aquela maneira de características de habilidades e de inabilidades. É importante a gente conhecer, porque aí a gente pode trabalhar as inabilidades, né, que tem dentro do grupo, e que o nosso espírito é que vai usar mais as habilidades ou inabilidades, por maturidade ou por falta de maturidade, por conhecimento, por falta de conhecimento, ou até por índole, o caráter, né? Porque a gente conhece tantas personas, né, ou personagens, que fizeram parte do mesmo GNI e usaram o GNI da maneira que quiseram, né? Então, a gente pode conhecer ali na história da humanidade 2 pessoas que foram do mesmo GNI. Uma
trouxe mensagens positivas, deixou coisas boas para a humanidade, e a outra deixou coisas ruins. Então, não é o geni que vai nos fazer melhores ou piores. Nós é que vamos fazer o nosso geni melhor ou pior, essas características que a gente tem. Porque características são características. Elas não são necessariamente nem boas nem más. Elas serão o que nós fizermos delas, né? O que o nosso espírito vai fazer delas, que é o que o Zé comenta nos livros, que é a questão de dar as cores. A característica está ali. Eu sou um fazedor, eu não gosto de ver a louça suja na pia. Como é que você vai agir diante dessa situação é que mostra a sua maturidade ou não, o uso do conhecimento que você teve ou não, o uso da ferramenta, que a gente chama de ferramenta, né? Ou não. Eu posso espirocar dentro de casa, fazer o maior escândalo porque a louça ficou, ou eu posso simplesmente ir lá e lavar, ou pedir para alguém lavar. Então, a atitude, quem vai tomar somos nós, né? E a gente, já foi falado isso também, né? A gente deve ter passado, eu imagino que nós todos aqui passamos já todos eles, se a gente não passou, a gente vai passar. Alguns que a gente vai repetir, porque não usou corretamente, ou usou só as inabilidades. E quando a gente fala aqui na nossa casa sobre o homem velho, que são aquelas tendências que a gente traz com a gente, de coisas que a gente fez, sempre daquele modo. Mas eu sempre fiz assim. Já vem, e é tão fácil fazer assim porque eu já fazia assim, a gente não lembra, mas eu já fazia assim em outra vida. Já era mandão em outra vida. Aí eu venho num ativo ali, que o ativo são os mandões, né? Tem outros também, né? Aí eu vou ser mais mandão ainda, né? Mas eu posso equilibrar isso. Eu posso segurar isso, né? Por isso que algumas pessoas, mesmo do mesmo geni, às vezes têm mais facilidade de domar suas más tendências ou equilibrar as suas inabilidades do que outros. Porque é o que o espírito está mais forte ali, o orgulho ou a vaidade, né? Ou eu quero mandar, eu quero que seja assim, eu quero que o meu jeito seja o certo, né? Então, depende de cada um de nós depois colocar essas características que a gente vai aprender em nós, colocar em prática, né? Que a gente acha que a gente se conhece, né? Mas se todo mundo se conhecesse, por que quando a gente termina um curso as pessoas têm dúvidas sobre o seu geni? Deveria saber, não, eu sou este. Nós deveríamos ser bem incisivos, né? Mas cada vez mais a gente tira menos tempo para se analisar, né? Para se olhar como é que não é. Se isso é o quê? É uma influência da cultura que eu estou, é uma influência da criação. Se isso está certo, se isso está errado, a gente meio que se deixa levar nessa corrida do dia a dia, né? Então, esse é o momento para a gente se olhar, para a gente se analisar e se perceber e começar a melhorar, né? Se vocês adorarem muito um geni, vamos fazer o seguinte, quando a gente desencarnar, a gente pede lá em cima para a espiritualidade nos permitir vir nesse no próximo, então, né? Eu só queria ver com vocês. Vamos ver se está ligado, está, né? A gente está aqui no núcleo ativo ainda, né? Eu vou ficar meio que um pouquinho na frente aqui, o pessoal que está aqui, né? Aqui já foi passado várias vezes, né? Que nós temos os 3 núcleos, cada núcleo com 4 grupos de inteligência, então nós pertencemos a um desses 12, né? Geni fazedor, intimidador, continuador ativo e futurista. A Bia explicou muito bem também. Assim, pessoal, uma dica para vocês, quando vocês tiverem que faltar por algum motivo, vão lá na internet, no YouTube, coloquem lá Identidade Eterna, que vocês vão ver, por enquanto, todos estão na internet. Tanto a primeira parte como a segunda, até a espiritualidade permitir, a segunda parte também fica. Depois só ao vivo, né? Ou presencial para quem já está aqui, né? Mas não perco, porque é muito conteúdo que fica, né, quando a gente não assiste um encontro desse. Então, a Bia explicou muito bem, com propriedade, a diferença do modo de ver a vida dos 3 núcleos, né? Não vou entrar nisso novamente, que eu até já tinha comentado um pouco no primeiro encontro, ela aprofundou no encontro que ela veio também, né? Eu até tinha colocado aqui o futurista ativo, especificamente o ativo, né? Mas eu quero começar hoje, então, com o continuador. Eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta, então, mais assim, ou do intimidador,
porque o fazedor foi falado bastante, né, tanto pela Bia quanto pelo Zé, não que não possa fazer, né? Mas o intimidador, porque o Zé deixou também um pouquinho ali no finalzinho, apesar que a Bia já falou dele. E a questão do futurista, se alguém tiver alguma uma questão, alguma pergunta. Se não, eu passo depois para o... Nós vamos passar para o continuador daí. Boa tarde, meu nome é Oi. Clarice. Só em relação ao intimidador, me tira uma dúvida. Ele tem algum tipo de dificuldade com relacionamento? Tipo, ele, por ser mandão, ele sendo mulher, ele gostaria de tomar mais as decisões dentro de casa, onde tem conflitos com parceiro, alguma coisa assim? Na verdade, assim, ó, não é um intimidador que tem problema com as pessoas ou em conflito com as pessoas, é as pessoas que têm com ele. Porque como ele é muito autêntico, como ele é muito sincero, isso acaba chocando muitas pessoas, né? E ele não é uma pessoa ou não é um geni que quer mandar, ele manda. E como é que ele manda? Ele não é autoritário, de mostrar o dedo, de falar grosso, não. A Bia falou muito sobre a questão energética do intimidador, né? Então, a própria energia dele impacta. Ela até comentou a história do filho dela, né? Que faz parte do neutro racional, que ele chegou aqui um dia num encerramento do SOS, e uma intimidadora que a gente tinha na turma, uma pessoa desse GNI, só chegou lá bem simpática, sorridente, e perguntou o que ele queria, né, se podia servir a sobremesa para ele. Mas ele disse que sentiu energeticamente que ele ficou parado, meio que momentaneamente bloqueado, impactado. Eles são pessoas fáceis de conviver, porque eles não têm altos e baixos, eles são praticamente uma linha reta. São pessoas que usam normalmente o mesmo tom de voz. Claro que a gente tem as variações ali, né? Uma variação externa, por exemplo, se tu ficar brigando e xingando e reclamando, ele vai ficar só te olhando. Ele não vai entrar na briga junto. Ele é muito racional. Dos ativos, ele é o mais racional, porque o ativo dele não é para fora, como o fazedor, que eu tenho que fazer. É um ativo para dentro. Então, ele usa muito o racional, que na composição dele é o apoio, né? Ou o segundo plano. Ele vai ficar te analisando para saber o que tu quer com aquilo e aonde tu vai chegar. Ele pode virar as costas bem tranquilo e não te responder nada, ou ele vai poder te responder num tom de voz muito tranquilo. A gente se engana muito com o intimidador. A Lucimar não está aqui hoje. Dos nossos trabalhadores da casa aqui, quem nós temos desse GNI é Lucimar. Lucimari, né? É que eu tenho uma amiga que se chama Lucimar. É a Lucimari. Todo mundo conhece a Lucimari aqui? Quem é que viu ela aqui esbravejar algum dia? Quem é que viu ela gritar e falar alto? Mas, em compensação, teve uma identidade eterna, não sei se foi ano passado ou retrasado, ela estava sentada bem ali, bem onde é que você está. E eu pedi para ela dar um depoimento para a gente entender como é que pensa um intimidador. E ela foi falando, ela estava contando uma história. Quando ela terminou de contar a história, aqui estava um silêncio mortal. Porque o tom de voz dela foi subindo, mas em nenhum momento, se você conhecer ela e perceber, ela estava alterada. Mas ela estava indignada com uma situação que ela estava contando, e parecia que ela estava brigando, mas ela só estava contando uma história. Essa intensidade que o intimidador tem faz com que ele passe isso para a gente, que as pessoas que não sabem conviver, ou que são de determinados grupos de inteligência, por exemplo, os emocionais, ou até um neutro emocional, que o tom de voz ou essa intensidade pode chocar, eles podem ficar chocados. Mas o intimidador vai conviver com um continuador ativo, vai se dar muito bem, vai conviver com o fazedor, vai se dar muito bem, porque são os grupos de falar o que pensam também. Vai se dar muito bem com o otimista, vai se dar muito bem com o distante, com grupos que não têm problema nenhum em falar o que pensa. Né? O futurista já pode, se ele não estiver bem naquele dia, ele já vai se sentir ofendido, já não vai ficar legal, tanto o ativo como o racional. Né? Então, assim, eles são muito na deles, não são metidos, não são de meter na vida das pessoas, eles ajudam quem precisa e quem pede ajuda. A ajuda do intimidador é muito lógica. Ele tem
todos nós temos os 3 núcleos, né? Como ele tem pouco contato, ele não vai, pouco contato emocional, ele não se mete na vida dos outros, mas se a pessoa merece, está se esforçando, ele ajuda até onde for, ele dá a própria roupa, ele dá a própria camisa, sem nenhum interesse. Só que a gente tem algumas composições de GNIs, temos o futurista ativo com uma determinada variação, temos até o continuador ativo com uma determinada variação, que a gente acha muitas vezes que é intimidador, porque é mandão, porque é brigão, porque brigou lá na frente de todo mundo, porque ofendeu a pessoa, né, e disse uma verdade na frente de todo mundo. Não, esse é exatamente o contrário do intimidador. O intimidador não faz isso. Ele sim, pode magoar, pode ofender a pessoa, porque ele é autêntico demais. Pô, tu tá feia hoje, né? Tá, mas ele falou, já esqueceu, ele não... Meu Deus, será que eu magoei ela? Quando ele já está maduro, ele vai pensar isso. Meu Deus, será que... Mas é tão honesto, ele é tão autêntico, que se você chegar e ele dizer assim, poxa, essa roupa tá feia hoje, né? Tá feia. Das duas, uma, ele vai dizer, eu não estou nem aí, porque ele não se preocupa com o que os outros estão pensando, é um grupo de inteligência que menos se preocupa com o que os outros pensam dele. Temos ele o otimista, né? O otimista pode em algum momento gostar de estar, né, vamos dizer assim, impressionar alguém, alguma coisa, alguma situação. Intimidador não tem isso. Eu conheço algumas pessoas desse GNI. Eu conheci nos últimos anos, inclusive, 2 mulheres, pessoas de extremamente fácil convivência. Só que o que é, e o que não é, não é. Com eles é assim. Se você prometeu alguma coisa para o intimidador, você cumpra. Se você não conseguir cumprir, vai lá e avise, porque senão ele corta você da sua vida. Não é questão de ficar inimigo, não. Ele é tão frio que... o Sérgio não existe mais para mim. Eu vou passar do lado dele na rua e não vou perceber que ele está ali. Não é porque lá vem o Sérgio, eu vou atravessar a rua. Olha, eu não quero... O dia que eu ver o Sérgio... eu estou com raiva do Sérgio e esqueci ele, né? Mas depois, um ano depois, eu lembrei do que ele me fez, aquela mágoa, aquela raiva, voltou tudo. Isso para o intimidador não existe. São extremamente frios, ajudam muito, sim, as pessoas, mas com merecimento. Podem, em algum momento, alguém que é o seu protegido, ele está protegendo um tempinho a mais do que necessário. Por exemplo, tal determinada pessoa é protegida do intimidador, porque se esforçou, ele ajuda de todas as formas a pessoa a crescer na vida, a melhorar, ajuda financeiramente com conselho, seja lá como é que for. Aquela pessoa é esforçada. Mas daqui a um ano aquela pessoa começou a mudar, ela começou a não ser mais esforçada. Como os ativos, de maneira geral, têm uma certa inocência com relação às pessoas, ele vai demorar um pouquinho, às vezes, para perceber que aquela pessoa agora está enrolando. Ela não está mais sendo honesta, não está mais sendo sincera. Mas a hora que ele perceber, que ele vai perceber, porque ele fica analisando as atitudes das pessoas, aonde que as pessoas querem chegar, ele vai cortar aquela pessoa. Tu vai chegar perto dele, ele não vai nem falar contigo. Pode ficar até te olhando assim, bem sério. E tu vai falar com ele, ele não vai te responder. Não sei, te vira. Só que eles são, mais ou menos, a gente tem que entender que eles são uma linha reta. O futurista, por exemplo, não vai ser linha reta. Muitos futuristas ativos se veem no intimidador quando vem a ferramenta pela primeira vez. A variação extrema. Tem uma variação ali que se vê muito. Até porque a composição é a mesma. Só que intimidador não tem jogo de cintura. Coisas que a gente pode fazer para diferenciar um grupo de inteligência de outro quando a gente tem dúvida entre 2, entre 3, né? Intimidador não tem jogo de cintura. Eu já vi intimidador perder negócio. Porque se é não, é não. E não é porque eu estou teimando que é não. Vou dar um exemplo. Teve um caso real, que aconteceu isso, tá? Um intimidador era dono de uma empresa que vendia, eu não sei exatamente os materiais, mas é tipo cano de PVC, essas coisas assim de plástico para a parte hidráulica de casa, umas coisas assim. E tinha um cliente dele de muito tempo que estava tentando negociar, porque ia comprar um tanto lá a mais. E, mas o teu concorrente, o preço dele está mais barato que o teu. E ele não tem jogo de cintura para negociar. O futurista jamais vai perder o negócio. Tem jogo de cintura, vamos fechar negócio aqui. Vamos ver o que pode ser daqui, de lá, né? E no final ele disse assim, não,
a marca do que o teu concorrente vende é melhor que a tua, e lá ainda está mais barato, tens toda a razão, vai lá e compra dele. Tens toda a razão, tu vai sair prejudicado comprando de mim. A autenticidade é tanta que eles perdem negócio. É o único grupo, os outros não vão fazer isso. Mas é fácil de conviver com eles, sim. Tá? Ah, claro, vai ter variações, vai ter questão de índole, né? O intimidador, como ele tem uma coragem, que a gente chama até de coragem burra, de enfrentar coisas que, por um segundo, ele não parou para analisar, ou vou enfrentar 10 caras ao mesmo tempo, mas se é para defender um protegido, eu vou. A essas alturas, qualquer outro que, não, às vezes, não tem nem o racional no primeiro plano, já, ó, daqui, né? Se contra 10, né, não vou conseguir, né? Então, essa coragem que eles não têm medo, eles não conhecem essa palavra medo, e não é o medo de escuro, medo de assalto, essas coisas do nosso dicionário da língua portuguesa, né? É medo de qualquer coisa, é medo de enfrentar um problema, seja lá o que for. Eles não têm medo, eles não conhecem essa palavra, eles não conseguem quantificar ela. Então, muitas vezes, eles podem se meter em coisas que depois eles vão sair apanhando, vamos dizer assim, se for uma briga, né? Aí, claro, tu vai pegar uma variação, tu vai pegar de uma má índole que já vem ali dentro, que nem a gente tem uma variação extrema do intimidador, que é o Mike Tyson, que não luta só fora, dentro do ringue, luta fora também, né? Aí a questão da índole também, porque a variação externa, ele tem, vamos dizer assim, um pavio curto, mas as outras variações, principalmente a extrema, a gente brinca até que o intimidador não tem pavio nenhum, né? E aí o espírito que habita ali vai fazer toda essa diferença. Então, mesmo um intimidador, vamos dizer que seja mais maduro, que a gente fala sempre em verde maduro, né, que não tem nada a ver com a idade, tem a ver que o teu espírito que tu buscou na vida, né, e o que tu trouxe de bagagem, né, esse intimidador, que se ele é mais maduro, não quer dizer que ele também nunca vai estourar. Nós estamos aqui na Terra e somos humanos, né. O GNI é mais uma roupagem que a gente tem de ferramenta que a espiritualidade nos dá para nos direcionar para o caminho correto. E todo continuador, quando ele vai desmontar alguma coisa, ele faz ou seja mentalmente, ou seja anotando, ele faz todo o processo de todas as peças. Por isso que ele consegue remontar tudo certinho depois, né? Apesar que, já que eu outro dia dei um depoimento num curso, que o tio dela é continuador, ele não é dessa cidade aqui, ele desmontou, já que não me lembro que peça que era, né? Mas ela disse que quando ele remontou, ficou uma pecinha fora. Mas funcionou, estava funcionando, tá? Ele deu um jeito de funcionar. Então, volta a funcionar. Mas eles têm essa necessidade. O continuador ativo, muitas vezes, se tiver alguém em casa, você pode confundir até com fazedor. Porque eles fazem muita coisa, só que eles vão fazer dentro de casa, que é um ambiente que eles já conhecem, que eles têm segurança, que é o ambiente deles. Ou numa empresa, quando eles já estão lá há muito tempo. Esse é o grupo de inteligência, por exemplo, que pode, hoje em dia as coisas estão mudando tanto, né, que a gente não sabe, mas antigamente acontecia mais isso. É um grupo de inteligência que ele começa numa empresa e ele pode se aposentar na mesma empresa. Porque ele gosta disso. Eu tenho segurança, eu conheço a empresa, eu já sei como funciona. Antigamente a gente tinha muito, começava como office boy e ficava lá até a aposentadoria. A gente teve um caso, um depoimento, da moça falou que o pai fazia parte desse GNI, que eu achei bem interessante. Ela disse que o pai começou nessa empresa, e a empresa era pequenininha, daí foi crescendo, teve um boom, ficou boa, muito boa a empresa, assim, no mercado, tinha muitos funcionários, começou a contratar muitos funcionários, e depois, não sei o porquê, o que aconteceu, né? Porque nosso mercado financeiro é danado, né? Aí começou a decair a empresa, e ela começou meio que ir à falência, foi demitindo funcionário, e ela dizendo, pai, sai dessa empresa, né? Não vão pagar nem fundo de garantia, nada, não tem dinheiro, vão procurar outra. E o pai ficando. Conclusão, só ficou ele. Todos os outros foram demitidos ou foram pedindo a demissão e ele ficou. Aí chegou um determinado ponto que uma outra empresa maior comprou essa empresa. Comprou a empresa e o funcionário junto. O pai dela foi junto. Aí disse que eu acho que foi em torno de 1 ano, ele teve muito mal durante esse 1 ano. Porque as empresas eram empresas do mesmo ramo,
né? Ela incorporou, mas era o mesmo ramo, só que o processo de fazer aquele serviço mudou. A empresa nova queria que o processo fosse diferente. Então, durante 1 ano, ele se sentia mal. Ele ia trabalhar do mesmo jeito, mas, sabe, parece que tem uma insegurança, parece que tem um problema, parece que tem alguma coisa que está errada. Até ele se acostumar com um novo processo. Aí, beleza. Bom, ele se aposentou e continua lá na mesma empresa, tá? Quer dizer, a empresa comprou ele junto, porque ele da empresa não saiu, né? E está feliz assim, é isso que a gente tem que entender. Então, se eles gostam de rotina, de regra, de conhecimento, de avaliar tudo, os riscos, para ver se não tem nenhum problema, você já deve imaginar que é um grupo de inteligência que não gosta de surpresa, né? Vocês não troquem um móvel de lugar, se vocês tiver alguém dentro da casa de vocês desse GNI. Vocês não pintem uma parede, porque a gente já teve casos de... o pai foi viajar depois de muito tempo, né? As filhas insistindo para eles ir, e uma das irmãs queria que... Vamos mudar tudo aqui, vamos mudar tudo, vamos pintar a parede, vamos mudar isso aqui. Não, a outra já conhecia os grupos de inteligência, não, nós não vamos mudar nada. E as duas brigaram. Mas a que já conhecia os grupos conseguiu segurar que não mudasse nada na casa do pai. Aí o pai foi viajar, até foi para a Alemanha, voltou. Aí quando foram receber, pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Porque a outra, a filha, a irmã, no caso, sempre dizia, não, isso vai fazer mal para o pai. E a outra não conhecia a ferramenta, dizia, não, mas como é que pode? E olha, a outra fazia parte do otimista. Então, a gente vai ver, quando chegarmos no otimista, que o otimista é ao contrário de continuador em muitas coisas. Enquanto o continuador gosta de seguir regras, rotinas, os mesmos costumes, mesmos caminhos, o mesmo café, a mesma comida, o otimista é o contrário. Eu não gosto de regra, eu não gosto de rotina, eu quero seguir um caminho diferente, eu quero um café diferente. Então, na visão dela, que não conhecia a ferramenta, por como é que o pai não vai gostar de uma mudança? Se para o otimista todo dia é uma festa, todo dia eu quero mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, né? Então, quando o pai chegou de viagem, ela correu, as duas foram receber ele, ela correu lá e disse, pai, eu quero tirar uma dúvida com você, eu queria mudar, assim, toda a casa lá, todo o teu quarto. Ela não terminou nem a frase, ele disse, tu não mudou nada não, né? Eu estou fazendo até igual o Zé já, né? Tu não mudou nada não. Não, a fulana, né, o nome da mana não deixou, graças a Deus. Não façam isso com um continuador. Eu tenho um cunhado que já faleceu, porque eles são inventores, são construtores também de coisas, né? E ele tinha um ranchinho. Esse aqui é aquela pessoa da família que tem um ranchinho de coisas guardadas, tá, gente? O ativo guarda menos, tá? A gente tem aqui embaixo, guardam coisas, mas apenas o que lhes é caro e traz boas lembranças, tá? Mas é um acumulador. Dentro do limite dele, isto é saudável, porque é natural do continuador acumular coisas. Mas aqui ele vai acumular menos, mas vai acumular aquela cadeira quebrada, mas me lembra do vovô. Não vai jogar fora, e vocês não joguem, porque se tiver algum histórico na família de problemas cardíacos, vai poder ter problema sim, né? Meu cunhado, ele faleceu do coração, mas não foi disso não, tá? Ninguém fez surpresa para ele. Ele já tinha histórico familiar, o pai dele também já faleceu com uns 50 anos, ele até foi até nos 60 e poucos, quase 70. Mas, então eles são construtores também, né? E ele tinha o ranchinho lá que ele comprou uma maquininha ou outra de fazer peças de madeira, e aí o hobby dele, porque daí ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ele ia lá fazer um monte de coisa, porque, ó, buscam por, número 2, buscam por atividades constantes, ficam inquietos diante da inércia. Por isso que eles parecem uns fazedorzinhos também. Em casa ou nos ambientes que eles já estão, ambientes corporativos que eles já estão há muitos anos, que eles conhecem a rotina, eles são super rápidos e cobram que as pessoas sejam rápidas também. São meio generais, né? De mandar as pessoas a fazer as coisas, né? Só não vão ser tão rápidos, então, no momento em que eu estou num ambiente estranho, diferente, que eu não conheço, que eu não analisei, ou vou fazer um processo que vai ser pela primeira vez, eu tenho que fazer toda aquela análise, né? Então, ele construiu, sempre conto essa história, na época que a gente, nem sei onde é que a gente botava a televisão, acho que a gente botava aquela cristaleira da sala, assim. Não existia rack, essa palavra nem existia, não existia painel para botar televisão, nada, a gente botava em algum lugar que cabia, até no meio da cristaleira, né? E ele inventou um móvel que fechava as portinhas. Quando tu fechava as portinhas, tu não sabia que tinha uma televisão embutida lá dentro. E imagina o tamanho do móvel, né? Porque essa televisão era desse tamanho atrás, né?
Aí fechava lá, tudo certinho. Só que aquele imóvel, desde que eu conheci ele, que eu entrei para a família deles, né? Porque ele é cunhado do meu falecido marido, né? Desde que eu entrei para a família até o dia que ele faleceu, eu estava exatamente no mesmo lugar. A mulher dele até podia mexer assim a sala de jantar. Mas é engraçado, né? Pensando bem, hoje em dia ela mexia, mas ficava mais ou menos a mesma coisa. Não mexia muito assim, não. Às vezes comprava uma cadeira nova, mas aquela posição, que estava tudo mais ou menos no mesmo. A cadeira dele, a cadeira que eu não sei aonde que ele comprou isso, porque hoje em dia tem bastante cadeiras de papai, assim, aqueles sofás assim, que tu se estica. Naquela época eu não sei de onde que ele arrumou isso. Sempre, no mesmo horário, ele sentava na frente da televisão para assistir o jornal. Na época só existia um, das 8 da noite por aí, né? Que hoje em dia tem não sei quantos jornais, né? E era o único meio de notícia que existia, né, naquela época. Aquele horário, ele sentava lá e ele não atendia ninguém. Era sagrado o horário do jornal. Não atendia as filhas, não atendia telefone, não atendia visita, não atendia ninguém. A família atendia. Aí depois, quando acabava o horário dele ali de assistir o jornal, tal, aí ele ia atender, né? Mas assim, a gente acompanha, né, e vê assim, realmente ele tinha bem toda uma rotina. É um grupo de inteligência que pode ter preconceitos. Também é diferente do otimista nesse ponto. O otimista é um grupo de inteligência que não tem preconceito nenhum. E aqui a gente tem que respeitar a questão do preconceito, porque é a questão do o que foi que eu aprendi na minha vida. Uma criação, uma educação de uma pessoa desse grupo de inteligência, não que os outros não sejam, mas tem que ser muito cuidado com o que a gente fala e faz. Um continuador aqui que foi criado assim, nordestino não presta. A vida inteira para ele, nordestino não vai prestar. Porque foi isso que ele aprendeu e ele continua a cultura e a educação aprendida. Aí a gente teve um caso, né, um colega nosso, que é nordestino, e foi namorar, foi conhecer o sogro, continuador ativo. O sogro continuador nasceu e foi criado numa cidade continuadora, e o rapaz ainda acha que o pai dele também era um continuador. Então, todas as características que a gente passa, a gente fica mais forte ainda. Nós temos que entender uma coisa, continuar. Aqui em Blumenau, você continua o que você aprende aqui. Mas se você mora lá no Rio de Janeiro, você vai continuar o que você aprendeu lá. Antes de terminar essa história, eu vou falar dessa. Eu estava dando um curso uma vez, e aí eu estava falando, né, a gente está aqui na nossa cidade, mesmo quem não tem nada a ver, que não faz parte do continuador, se achar alguém de topless sentado ali na prainha, vai achar o quê? No mínimo estranho, né? Mas por que a gente acha isso? Por causa da atmosfera. Porque nós estamos perto de praia. Mesmo se a gente for lá em Balneário, é capaz da gente já achar estranho. Quando começou a vir muito turista para Balneário, eles começaram a aparecer aqui em Blumenau para conhecer a cidade, né? Foi quando começou o pessoal a andar de parte de cima de biquíni, shortinho. A gente via aqui o pessoal quase desmaiar no meio da cidade, o povo blumenauense. Que isso é uma pouca vergonha, que não sei o quê. Aí eu falando isso num curso, um rapaz que já estava repetindo, já sabia o seu GNI, fazia parte desse GNI aqui. Ele olhou assim para mim, até bem com um sorrisinho assim, né? Tá, mas qual é o problema de ver mulher topless? Eu só olhei para ele assim, você é natural do Rio de Janeiro ou morou lá muitos anos? Aí ele deu um sorrisinho, eu sou do Rio de Janeiro. Porque lá no Rio de Janeiro é normal. Então, não é todo continuador que vai achar exatamente a mesma coisa sobre o certo e o errado, ou o nordestino não presta, ou, né, o paranaense não presta. Não sei se tem alguém, gente, não tem nada contra ninguém, tá aqui. Tá? É o que veio da cultura. Um continuador que cresceu, se criou no Rio de Janeiro, vendo o topless, para ele é natural. Ele continua aquilo que ele aprendeu. Agora, aqui ele não vai aprender isso. Então, para ele vai ser muito estranho, né? Continuador também não gosta de mudar. Agora, você pega um continuador aqui que nasceu, foi criado, casou e continua morando na mesma casa, que era dos pais dele. Vai ter dificuldade de sair dessa casa, vai ter dificuldade de vender essa casa. Agora, se for um continuador filho de um militar que vive trocando de cidade, para ele já não é. Isso já é mais natural. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente pensa em termos de continuador como blumenauense, como essa cidade aqui. Mas a gente tem que ver aonde ele foi criado.
Agora, independente de onde foi criado e da cultura que teve, segurança sempre vai ser prioridade para ele. Ele sempre vai analisar tudo que ele vai fazer, se é seguro ou não. Às vezes, você vai pegar um ativo, o emocional vai ser mais ainda. Mas você vai pegar um ativo, ele ficou te olhando assim um pouquinho, daqui a pouco ele foi fazer. Pô, mas é... A Kátia disse que o continuador, ele fica analisando as coisas, mas a cabeçadinha dele já está ali, ó. Como é que eu vou fazer isso? Como é que é a forma mais segura? Como é que E se você botar muita pressão para um continuador fazer alguma coisa que é a primeira vez que ele faz, o ativo ele pega e ele vai fazer, mas ele vai se sentir mal. Porque ele não teve tempo de avaliar todos os riscos. Tá? Então, aqui, ó, analisa os riscos com muita intensidade. Então, aquele momento que ele ficou te olhando, ele já está analisando. É que a gente não para perceber isso, a gente não para pensar isso, né? Mas ele já está analisando, e ele está indo lá e ele está analisando, e ele começou a fazer, ele continua analisando. Ele só vai se sentir bem e seguro no momento que ele conseguiu fazer toda a análise, né? Desconfio das suas próprias ideias e das suas criatividades instantâneas. É um grupo de inteligência que tem muita criatividade. Nós tínhamos um trabalhador aqui que está fazendo muita falta, né? A gente já convidou ele para voltar, faz alguns anos que ele está fora, também não trabalha mais em Blumenau, que o SOS, um dos criadores, foi ele. Então, eles têm muitas ideias. Por isso também são inventores, né? Criam muitas coisas. O único problema é que, como ele é muito desconfiado das coisas, das pessoas, ele acaba desconfiando até das próprias ideias dele, né? Então, o Zé até sempre brinca que de manhã cedo ele está tendo a ideia, de meio-dia ele já achou vários problemas naquela ideia e à noite ele já matou a ideia dele. Mas se ele botar a ideia em prática, como ele já foi analisada, já foi pensada, já foi visto todos os riscos, ele já pensou nisso muitas vezes, são ótimos. Tem ideias fantásticas, né? No 3 ali, contrafóbicos. O que quer dizer contrafóbicos? São radicais em se colocar ou enfrentar os próprios medos, né? Ou aqueles que se apresentam intimidadores. Então, fobia quer dizer medo. Contrafóbico quer dizer que eles vão contra o medo. Tudo que é desconhecido, tudo que eu não fiz análise, tudo que eu não avaliei, tudo que eu nunca vi na vida, o continuador ele tem um medo. O emocional não é contrafóbico. Tanto que o continuador emocional é o grupo de inteligência que mais pode ter pânicos, síndromes de pânicos, né? A gente vai ver que o disponível também pode ter pânicos, pequenos pânicos por causa de determinadas situações. O continuador emocional pode ter pânicos, né? E quem tem, por exemplo, como ego de apoio, né? Continuador, não, o futurista, por exemplo, é um que tem como ego de apoio continuador. Então, ele também pode ter pânicos, ou síndrome do pânico, mas vem aqui desse GNI aqui. Mas esse aqui, ó, ele vai contra aquilo que lhe deu medo. Medo, gente, é qualquer coisa desconhecida. A gente tinha uma frequentadora aqui que ela frequentou, agora ela se mudou para o outro lado da cidade, né? Ela não conseguiu mais vir para cá, mas ela já fez vários SOS. A gente conheceu ela quando ela nem estava grávida, depois ela estava grávida, e o menino dela começou a frequentar aqui, fazia parte desse GNI aqui. Então, um grande exemplo que a gente tem aqui na casa, por exemplo, é esse menino, e temos uma outra trabalhadora que tem uma filha do GNI continuador emocional. Quando a gente tem ainda ali fora pendurada aquela corrente, né? Que sai, né, a água passa na calha e desce ali pela corrente, né, para não respingar, porque ou tu bota uma calha até no chão, ou a água respinga, então ela desce pela corrente. O menino, quando viu a primeira vez, fazia assim. Daí ele chegou, na segunda vez ele chegava de volta, na terceira ele vai lá, pá, bate na corrente. Isso é ser contrafóbico. Eu não sei o que é isso, mas eu vou lá e enfrento para ver o que é. Aí, daqui a pouco, teve um dia que a gente teve que tirar ele, porque ele estava pendurado na corrente já, né? A emocional não chega perto, porque eu não sei o que é isso. Eu não conheço o que é isso. Então, eu não chego. Claro que se tiver uma necessidade, vai com o tempo, provavelmente, mas não pode gerar pânico. Essa menina que faz parte do GNI continuador emocional, para vocês terem uma ideia de como a gente pode colocar pânicos e problemas numa criança desse GNI continuador, no caso. Ela estava escovando um dia os dentes, né?
E aí a mãe disse assim, só não engole o creme dental, né? Por quê? Porque eu não me lembro se ela disse pode morrer. Acho que ela não disse pode morrer. Acho que ela disse que pode fazer mal. Acho que foi uma coisa assim. Aí, foi uma coisa assim. Olha, foram meses. A gente trabalhou até com terapia com a criança para poder ela voltar a escovar dente com creme dental de novo. Não, de jeito nenhum, ela não queria saber de creme dental. Por quê? O continuador é o grupo de inteligência que mais pergunta o porquê. Ele precisa saber o porquê das coisas, porque ele precisa entender tudo. E não é o porquê, a fase do porquê das crianças, não. Ele vai ter 60 anos e ele continua perguntando porquê. Porque ele quer entender como é que as coisas se processam. E aí a mãe disse que fazia mal. Ela não disse que daí não deve engolir, porque pode dar uma dorzinha de barriga, outro dia pode dar uma dor de cabeça. Não, a menina ficou mal como? Mal o quê? Na cabecinha dela já pode ter pensado que ia morrer, alguma coisa assim. Então tem que ser muito bem explicadinho. O ativo podia ser até que no outro dia fosse lá, né? Porque como é contrafóbico, né? Agora bota um monte de creme dental, engulo, beleza, enfrentei. Outro dia estou vivo, né? Mas emocional não vai enfrentar. Então vai criar pânicos com qualquer coisa, gente. É um creme dental, né? Então a gente tem que cuidar muito como a gente fala, como a gente explica, né? Principalmente para uma criança dessa, né? Fidelidade ao grupo e aos que consideram amigos. Então, assim, são pessoas de GNI que são extremamente fiéis aos seus amigos e aos grupos. Todos continuadores têm grupos. Podem ter vários, tem 2 ou 3 grupos, outros têm 10, 20, como a Bia chegou a fazer coach, estava falando a parte de terapia com um continuador de São Paulo, né? E eu acho que ele tinha 12 grupos. Ele nem sabia que tinha tantos grupos, ele nem sabia o que era grupo. Depois ele nem sabia que era continuador, né? Aí foram trabalhando, né? E aí qual é o teu grupo principal? Demorou meses até ele perceber qual é o grupo principal. Porque todo continuador, isso é inconsciência da natureza dele, faz grupos de amigos, grupos familiares, grupo da bote, grupo do esporte, 3 grupos lá no trabalho, mais não sei quantos grupos. Até na própria família pode ter 3, 4, 5 grupos diferentes. Isso é inconsciente, ele vai formando os grupos. Só que tem um que ele elege como principal, que também é inconsciente. Então, se você tem um pai ou uma mãe que o grupo dele principal é a família e você não faz parte desse grupo, não fiquem chateados. Isso faz parte. Existe alguma coisa ou algum gatilho ali que aconteceu que faz com que você não seja do grupo. Mas não quer dizer que ele não ame você, gente. E o melhor exemplo que a gente tem aqui é a Sandra, que é o pai dela. A Sandra não está aqui hoje. O grupo principal do pai dela é a família, só que ela e a Andréia não fazem parte do grupo principal. Só que elas sabem disso, elas conhecem a ferramenta, eles se dão bem, moram juntos, amam o pai ama elas. Mas como é que a gente vê que as duas não fazem parte do grupo principal? O pai dela chegou um dia e disse assim, eu preciso de alguém que dirija para mim, eu preciso ir lá na cidade e tal. Eu vou. A Sandra, disponível, né, na hora. Eu levo, pai. Diz que ele já disse assim, eu vou ver ainda, não sei se eu vou, se eu vou realmente, quando é que eu vou. Tá bom, pai, quando o pai precisar, me avisa, tá? Acho que uma semana depois ela soube que ele já tinha ido e voltado. Porque o irmão dela, que coincidentemente também faz parte do GNI continuador, mas não necessariamente por isso, né? Faz parte do grupo principal dele, né? Ele pediu para ele dirigir. Foi e voltou. Ela soube, agora... Como uma emocional, se ela não conhecesse a ferramenta, ela ia ficar super magoada, né? Mas ela conhece a ferramenta, ela sabe que ele é assim, que ele não faz por maldade, ele nem sabe que faz isso, ele nem entende, ele não conhece a ferramenta. Ele nem sabe que isso aqui existe. Não faz por maldade. Olha a beleza de a gente estar aqui, ter todo esse conhecimento, né? Poder entender como os outros funcionam, né? E essa questão dos amigos é assim, assim como... Para o continuador, tudo tem que ser testado, aprovado, conferido, visto se é garantido, né, tal. Amizades também, amizades novas, para eles, nine. Aí vem o Marcelo, eu faço parte do GNI continuador, e o Marcelo é do meu grupo principal, beleza. Daí ele vai aqui e me apresenta aqui o Agostinho. É super de confiança, beleza.
O Agostinho entra no grupo aqui. O Marcelo é do meu grupo, então eu vou analisar um pouquinho o Agostinho. Se o Marcelo não for do meu grupo, eu não analiso nem o Agostinho, ele não vai nem entrar. Porque para o continuador também tem que ter a referência. A referência da referência da referência. Como diz o Robson, que faz parte do continuador emocional, não é só a referência, Kátia. Eu preciso saber a referência ou da referência. Ou seja, aqui eu tenho uma referência, mas pode ser que outra pessoa também me falou do Agostinho, então já é mais uma referência, né? É aquela questão do vendedor. Vai vender um produto para o continuador. Se você falar muito, ele começa a ficar desconfiado, ele não compra. Você fala um pouco e deixa ele decidir. Aí, quem é que eu não conheço esse vendedor. Quem é que me falou dele foi o Marcelo, que é a minha referência. Mas qual é a minha referência com o Marcelo? A minha referência com o Marcelo é a Dora. Não, mas a Dora já não é referência para mim. Então, o Marcelo também não vai ser. São super cismados, né? Então, mas o Marcelo trouxe o Agostinho e ele está aqui no nosso grupo. Beleza, 6 meses depois, o Agostinho está aqui, assim, se achando dono da casa. Entra na minha casa, senta no meu sofá, pede um cafezinho, se achando que já faz parte do grupo. Eu, como continuadora, ainda estou analisando ele. Não sei se Agostinho, não sei não. Vai chegar um determinado ponto que eu vou aceitar ele no grupo ou não. Né? Então, a gente se acha muitas vezes amigo dos continuadores, mas eles estão nos analisando ainda. E o continuador emocional, ó, pode ir longe ainda essa análise, mais ainda, né? Fala, Agostinho. Kátia, eu quero colocar uma situação qual eu estou negociando com um continuador há 1 ano já. E ele é de origem árabe, de Mossad. E esse 1 ano ele já perguntou para pelo menos umas 4, 5 referências, pessoas de grande conhecimento na cidade, se eu sou uma pessoa confiável. É por aí mesmo. Depois de ele conseguir isso, ele foi no meu concorrente e perguntou para o meu concorrente se eu era confiável. O negócio ainda não se fechou. Eu imagino. E essa semana eu fui obrigado a usar a ferramenta, evidentemente. Eu esqueci a 895. Do interesse. E fui obrigado a aplicar o conhecimento das ferramentas. Porque o que um continuador não vai fazer é mudar o que ele tem na história dele. Ele vai realmente ter que abrir mão da desconfiança que ele tem para continuar a história dele. Caso contrário, não. Aí você imagina um futurista que conhecendo um pouco da ferramenta, você vê que você tem pela frente um sujeito que já te investigou todinho, não achou ainda problemas, mas continua te investigando. E aí ele foi no meu concorrente e me adora. Então, só para concluir, são pessoas que você não deve, se você quer fazer negócio, quando você tem que ter a paciência e muito, muito tempo para que realmente faça com eles. Uma vez que eles te aceitam, você passa a fazer realmente parte daquilo ali. E dificilmente vão te trocar. Mas se eles não te aceitarem, esquece. Isso. E se for um continuador ativo, ainda ele pode até fechar o primeiro negócio contigo, mas ele pode estar testando ainda. Aí ele ainda vai ver se é seguro. Depois que você ganhou a confiança, acabou. Se ele não troca mais, daí também. É isso mesmo, Agostinho. Eu conheci um senhor, ele é de Blumenau e a esposa é de São Paulo. E eles têm várias empresas lá e um filho lá. E uma empresa aqui e um filho aqui. Então, um mora aqui, outro mora lá, daí um final de semana um vem para cá, outro vai para lá, né? E eu conversando com ele outro dia, ele estava aqui, ele disse que ele tinha um comprador dele lá do norte ou nordeste, não sei. E na sexta-feira ele não conseguiu falar, esse comprador não conseguiu falar com ele, né? Eu só escutando, entendendo tudo o que estava acontecendo, né? Só escutando a conversa. Mas assim, eu não sei, esse meu parceiro aqui, no caso, né? Esse meu, dessa empresa aqui que eu presto serviço, ele não fala com outra pessoa da empresa. Eu já botei um supervisor aqui, porque eu não dou conta de tudo, para ele lidar direto, resolver todos os problemas direto com o supervisor, mas ele só quer falar comigo. Ele é meu cliente já há mais de 10 anos, ele falou, né? E aí é o único cliente dele que tem o telefone particular dele. Porque se não ligar, ele não liga na empresa, telefone da empresa,
ele não resolve com o telefone da empresa, porque, sei lá, se ele está desconfiado do telefone do número da empresa, ele não liga para um outro funcionário, ele liga direto para o celular dele. E ele ficou o final de semana tentando falar com o dono da empresa, esse que eu conversei, porque ele só resolve com ele. E só fez a compra lá na segunda-feira, quando conseguiu falar com ele. É só com ele. É a pessoa de confiança. Teria que ter outra na empresa que fosse criar essa confiança com o tempo. Mas como tem quem atende, né, ele não vai trocar também. Né? Vai ficar com essa empresa. Né? Então, 6 ali, intolerância às mudanças rápidas. Emocional tem intolerância à mudança, qualquer tipo. Aqui, eu ainda aceito uma mudança, mas com o tempo, depois de comprovar, de fazer todos os testes, de perceber que não é arriscada, né? E aí, como eu estava falando no começo, que a gente se deixa influenciar pela atmosfera, por exemplo, quem é que já, por exemplo, pelo menos quem acha que não é desse GNI, ou quem já sabe que não é desse GNI, que já não foi em alguma vez lá e ligou o alarme do carro, e depois voltou e foi lá testar as portas, se realmente está fechado. Então, isso é a influência que a cidade nos traz. Quem é que não vai lá? Não, eu acho que eu já fechei a porta. Não, mas eu vou lá dar mais uma olhadinha, ver se ela realmente está fechada. Isso é influência continuadora desse GNI, dessa atmosfera que a gente tem em Blumenau. Né? A gente acaba fazendo isso, porque o continuador ele vai fechar uma porta 4 vezes. Isso é normal dele. Ali o pessoal... vai ver se o carro, mesmo ligado ao alarme, o Robson falou uma vez que voltou 3 vezes para ver se o carro estava realmente fechado ou não. Fala. Só fala o teu nome por causa do pessoal da internet, né? Oi, boa noite, meu nome é Chile. Não sou desse GNI, estou em outro GNI, que é o Otimista, e o meu grupo ele é o avesso de tudo que você descreveu, mas eu nasci aqui, vivo aqui, e também faço parte de vários grupos para me relacionar e acaba sendo assim, até no relacionamento interpessoal, né? Uhum. A gente, mesmo não sendo continuadora, eu acabo percebendo que também me relaciono assim com as outras pessoas, porque faz parte do lugar. Da atmosfera. Aqui é assim. Ô, Chile, eu acho que a tua mãe também faz parte desse GNI, né? Sim, ela é continuadora ativa. Então, tu teve uma criação também ainda, né? Sim. Então, mesmo num GNI antagônico, nessa questão de costume, de tradição e tal, como foi criada por uma pessoa desse GNI, está dentro de uma cidade com essa atmosfera, acaba tendo os conceitos são bem fortes. São bem fortes vindo dela, mas eu percebo até que tem coisas que ela quis me passar, mas como eu sou muito eu, né? Uhum. Eu acabo percebendo que eu vou na onda realmente da cidade, porque a cidade é assim. E se você não convive assim, você não consegue se relacionar com as pessoas, né? A cidade é formada de grupos, né? Funciona assim. Obrigada, Shirley. Inclusive, quando começou ali essa gincana Cidade Blumenau, porque eu não sou natural daqui, mas eu vou fazer 27 anos que eu estou aqui em Blumenau. Não existia essa gincana ainda quando eu vim para cá, né? Vocês veem como é que pegou bem, né? O pessoal trabalha o ano inteiro em função disso. E lógico que tem muitas coisas boas, né? Porque arracado também alimento, tudo, tem umas provas assim. Mas é grupo, gente. Como é que não ia dar certo se é grupo? Como o Zé sempre brinca, tem tanto grupo nessa cidade que é o Stammtisch 1, 2, 3, 4, 5. Associações é a cidade que mais tem, que geralmente tem só a Câmara Júnior, o CDL, alguma coisa assim, né? O Zé que sabe bem, mas eu acho que já tem 6 em Blumenau, né? CDL, Câmara Júnior, a CIB, AMP, não sei o que, das mulheres também. Então, você tinha aberto mais uma. Então, porque é mais um grupo. E essa questão de tradição também é tão forte, gente, que a gente teve um caso, aí fica mais forte ainda por ser continuador emocional. Muitos anos atrás, a gente teve um caso, o Zé sempre conta, eu não estava nessa turma, né, que tinha, bem no final de semana, o casal estava lá no Inato fazendo o curso, e a partir do momento que eles entenderam o que aconteceu, eles não se separaram, porque eles estavam para se separar, tá? Ele fazia parte do continuador emocional e caiu, bem no final de semana, que caiu a festa de caça e tiro do clube que ele fazia parte, eu acho que era... Caiu o aniversário de 15 anos da filha, festa de 15 anos, e o aniversário da mulher junto. O Zé sempre conta essa história, né? E caiu junto com a festa de caça e tiro.
Adivinha qual que ele foi? A festa de caça e tiro. Porque ele não ama a mulher ou não ama a filha? Não, gente, nada a ver. Mas essa turma dele, esse grupo dele do caça e tiro, veio desde o avô dele. Os avós eram amigos. Aí eles tiveram filhos, os filhos eram um grupo de amigos. Aí ele já faz parte dos netos, os netos é um grupo de amigos. Então ele queria estar nos dois. Mas se tem que decidir por um, aquilo lá é mais forte, porque se eu não vou lá, aqui eu fico, como emocional, fico com um sentimento de culpa, né? Fico me culpando, por que eu fiz isso, por que aconteceu isso. Mas se eu não vou lá no clube, é capaz dele ter ficado doente, inclusive. De tão forte que é essa questão de grupo, gente. E continuador precisa de grupo. Quando ele não tem grupo nenhum, ele está mal, ele não está legal, ele começa a ficar, parece que perdido, né? Então, lógico, ele entendeu por que fez isso, a mulher entendeu por que ele fez isso. Claro que o ideal seria não marcar as duas festas juntas, né? Uma dava para desmarcar, mas é só para vocês entenderem como essa questão de grupo é muito forte, tá? Se irritam com a falta de limites ou não cumprimento das regras estabelecidas, tá? Então, se você trabalhar, se você conviver com uma pessoa desse gene, para ela as regras que ela aprendeu na vida são aquelas e você não segue, para ela isso é incompreensível. Inclusive, ô Jaque, está disponível, Jaque? Oi? Tu pode dar aquele depoimento, porque a Jaque faz parte do gene otimista, a gente já falou um pouquinho que são né, contrário um ao outro em algumas coisas, e a mãe da Jaque faz parte do continuador emocional, no caso, mas quando a Jaque conseguiu convencer ela lá no Inato, conhecer a ferramenta, diz por que ela foi lá, quando ela foi fazer a apresentação dela, por que aquele depoimento que ela deu lá, conta para nós. Então, eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos, tentando levá-la para o Inato, e quando ela foi se apresentar, ela estava bem na frente, assim, ela braba, com muita raiva. Virou para o lado e falou, eu estou aqui, eu sou a mãe dessa criatura, eu quero saber por que ela não tem limite, por que ela é uma coruja, porque dorme pouco, né? E tô aqui obrigada, porque ela me trouxe. Ou seja, falou. Hoje em dia é parceirona, leva um monte de gente lá pro Inato. Consegue levar mais do que a filha. Foi entendendo, foi compreendendo a ferramenta, Foi né? entendendo. Daí hoje ela fala, nunca teve limite mesmo. E agora ela repetiu o módulo 1. E ela falou que foi muito bom para ela, porque hoje eu abraço ela, porque antes eu não abraçava, né? Porque eu fui entender que ela era uma emocional e que ela precisa, e que era muito bom ela saber o porquê que eu não tinha limite e por que eu me criei sozinha. Porque ela vivia, né, querendo puxar pela mão, a Jaqueline já estava lá na frente mexendo no lixeiro. Ou ela queria colocar a roupa, ela colocava a calça, eu tirava a blusa. Essas coisas assim. Eu queria mostrar para vocês assim, entender, ela quis entender por que ela não queria seguir limites, não queria seguir regras, né? Porque era um pouquinho do contra. Se ela falava, já que não vai, a Jaque ia. E ela falou tudo isso, mas com bastante raiva. Então tá, obrigada, Jaque. Então, assim, ela foi lá para conhecer isso aqui, ó. Por que ela não tem limite? Por que ela não segue regras, né? Para conhecer, né? Mas foi tempo, né? Vocês viram, né? Quantos anos ali para levar, né? É isso aí. E a composição do continuador, então, é essa aqui, né? Ele faz parte do núcleo ativo, então, ou o condicionamento, ou o primeiro plano, como a gente chama, né? Ele tem um ativo, por isso ele vai ser muito rápido, ele vai querer fazer muitas coisas, ele vai parecer um fazedor. Meu cunhado nunca parava, quando vinha do emprego, estava lá sempre mexendo nas coisinhas dele, nas maquininhas dele, fazendo as coisinhas dele lá, né? Fazer muitas coisas dentro de casa, né? Aí você vai achar em determinado momento que pode ser um fazedor, mas não é, né? Em segundo plano emocional e pouco contato com o racional. Esse pouco contato com o racional, somado ao fato de que eles precisam ter segurança em tudo que fazem, que faz eles demorar para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para fazer uma mudança num processo que já está acontecendo, porque aí eles precisam mais ainda analisar para saber se não tem risco, ou para saber quais são os riscos que tem ali. Né? É isso, gente. Mais alguma pergunta do
do continuador lá, acho que a gente vai continuar falando, né? Às vezes nos exemplos a gente vai dando ali. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo para dar para vocês. Às vezes tem alguma coisa importante, mas assim, ó, segurança, rotina, seguir a cultura, a criação que ele aprendeu. Outra coisa, a questão dos porquês, né? Continuador, quando está num lugar assim que não é o ambiente dele, que ele não está acostumado a ir, ele pode não fazer muitas perguntas. Mas aonde ele já está acostumado, é um grupo de gente que vai fazer perguntas direto, tá? Então, por exemplo, assim, eu falei sobre o continuador hoje, né? Ou falei sobre vamos falar sobre intimidador, então. Aí, continuador escutou a Bia também explicar sobre o continuador e às vezes nós explicamos a mesma coisa, só que eu com umas palavras e ela com outras. Para o continuador já tem alguma coisa que não fecha. Por que que a Kátia falou azul, verde, amarelo e a Bia falou verde, amarelo e azul? Ele tem que entender o porquê. Tem que entender o porquê de tudo, gente. Uma criança pequena vai ter, hoje em dia, tem dificuldade, não sei como era antigamente, mas hoje em dia tem dificuldade, eu sei porque eu já vi casos acontecer na escola, porque é tudo muito, vamos lá, tem que aprender, hoje o assunto é esse, amanhã já é outro, já vai ter prova para já passar para o próximo assunto, né? Aí você ensina para uma criança o A, I, A, U, ele aprendeu, beleza. Aí o A e o I dá AI. Ok, para as outras crianças deu AI, eu olho o A, eu olho o I, deu AI, deu AI. Para o continuador não é assim. Por que dá AI? Por que não dá outra coisa? Por que tem que ser assim? Na cabecinha dele ele está assim, nos porquê, nos porquê, nos porquê. Aí a professora, vamos, já estamos para a próxima página. E aí ele vai se sentir... Eu conheço uma criança continuadora emocional que ela acha que ela é burra. Tadinha, uma criança se denominar assim, porque o professor não tem paciência, porque ele precisa entender que o A e o I, por que da AI. Depois que entendeu, gente, leva para a vida inteira, não esquece mais, não tem mais problema. Mas precisa entender por que o A e o I da AI. E não se tem mais esse tempo nas escolas para isso. Amanhã já é outro assunto. Então parece que ele vai ficando para trás. Olha a paciência que muitas vezes a gente tem que ter nessas situações. Entendeu? Entendeu. Beleza, não precisa mais falar. Para continuador, entendeu, está entendido para o resto da vida. Kátia, só ele falou, tu e a Bia, né, de dar exemplos diferentes. Minha mãe perguntou a mesma coisa. Quando ela foi para o Inato, eu já falei, mãe, não vai ser sempre a instrutora tal que vai estar lá. Por quê? Assim, porque cada dia, né, a gente tem uma escala. Não, mas por que não pode ser o mesmo? Eu gostei daquela, eu quero ir naquela. Tá, daí ela foi... Eu lembro que era uma turma de sábado. Ela pegou e foi na turma de sábado e era uma instrutora. Na outra semana, ela foi e já mudou a sala que ela estava, lá no Inato, e mudou o instrutor. Ela só olhou para mim assim, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Não é a minha turma. Eu disse, mãe, não, as pessoas são as mesmas. Não é a minha instrutora, não é a minha sala. Daí naquela outra sala estava tendo o módulo 2. E ela teimou, ela ficou muito brava, que ela queria ir para lá, porque lá era a turma dela. Exatamente. E como ela é emocional, a mãe dela, tudo isso que a gente está falando, daí fica mais forte, mais presente. O ativo, a questão do contrafóbico, eu posso até ir lá enfrentar. É uma nova sala. Posso não me sentir muito confortável, mas eu vou e fico. Né? Agora, por emocional, já mudou ali, né? Agora ela já foi mais vezes. E demorou. Daí, eu lembro que o terceiro encontro ela não foi, ela faltou, arrumou uma desculpa, ela não foi. E no quarto encontro ela repetiu numa outra turma, né, num outro dia, no meio da semana, só que ela repetiu naquela sala e pela sorte dela era a mesma instrutora do primeiro. Daí ela continuou naquela turma. Ela mudou. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de mínimas coisas, é mínimas coisas, gente. A gente tem que entender essas pessoas, aceitá-las e amá-las como elas são. E se a gente achar que a coisa aqui, a gente não gosta de muitas coisas aí, não entenda que você pode ser um continuador na próxima vida. Ô, Kátia, mas dando exemplo de continuador ativo, próxima encarnação. Meu tio é um continuador ativo e hoje eu trabalho na clínica dele, da parte profissional, e todo paciente que eu recebo, todo cliente que eu recebo, ele pergunta, o que ele tem? Primeiro eu ia pensar, meu Deus, que metido. Não, é minha clínica, está entrando, eu preciso saber quem está chegando. Daí eu não dou detalhes, eu falo, veio por causa, não consegue dormir de noite. Então tá bom. Conta como ele te avaliou também, né? Isso tu é parente dele, né? Para tu poder trabalhar com ele, uma vez tu contasse essa história. Nem lembro.
Ele ficou perguntando de ti para não... Ah, não. Ah, foi uma pessoa que foi lá, que tu atendeu. A história foi assim, foi uma cliente, ele é fisioterapeuta, e ele indicou, para mim até hoje eu tenho como se foi um teste. E ela veio, tudo, né? Eu atendi ela, fiz uns 2, 3 atendimentos. E no terceiro ele veio me contando todo contente. Ai, a fulana te adorou, gostou de ti. Assim, por quê? Não, é que ela foi numa outra psicóloga e ela disse a mesma coisa que você. Tudo que você falou para ela, porque eu né, eu fui jogando como se ela fosse uma pessoa pertencente ao núcleo emocional, pelo que ela estava me trazendo. Né? Então, eu fui jogando as coisas conforme a gente já conhece. E bateu muito. E ele ficou super satisfeito. Ou seja, deu uma credibilidade, porque ele me conhecia da família, mas não minha parte profissional. E também teve depois um caso de uma criança, que a mãe foi dar o retorno, que nenhuma outra psicóloga tinha conseguido ficar mais do que 10 minutos com ele em sala. E eu fico 45. A maravilha da ferramenta, né? E ele a criança, eu acredito que ele seja um futurista ativo ou um otimista, que ele tem racional. Muita energia, né? Muita energia e um raciocínio extremamente rápido. É um futurista racional, otimista, falei errado. Racional. Então tá, obrigada, Jaque. Não, o Robson, né? Você estava falando dele. Eu convidei ele para ser representante da nossa empresa, né? Vender os produtos, né? Uhum. Ele disse, tudo bem, mas eu tenho que saber bem como funciona. Daí eu disse, mas como é que é esse saber bem, né? Você está vendo aqui como a gente faz, né? Não, eu tenho que ir lá na fábrica, onde eles produzem um produto, desde a matéria-prima até no final, para entender todo o processo. Aí eu disse, tá, eu vou tentar, então, uma visita, né? Quando o seu Hernando for lá, eu vou junto com ele. Aí o dono da fábrica não deixa ninguém entrar lá, porque é um futurista, ele é desconfiado, né? Não quer que ninguém olhe o processo. Aí eu liguei para ele e eu disse, olha, tem um genro meu que ele é professor de ciências, e ele quer fazer um trabalho voltado em cima da porcelana, da louça, né? Então, ele precisa de uma autorização para ir na fábrica para fazer esse trabalho. Aí tá, autorização. Ele olhou tudo, foi em várias fábricas, né? Ele disse, agora eu já posso vender, porque agora eu já entendo todo o processo. Antes disso, ele não queria sair para vender. É bem assim, eu vou vender algo que eu não conheço, e olha ela como, a gente vai falar agora dela, né? De outro racional, né? Olha só a estratégia que ela já fez, já é coisa de racional, né? A estratégia que ela fez para levar ele para lá, né? Sim. Porque senão ele não ia pegar, porque ele não tinha todas as informações, né? Não, mas é bem assim mesmo. E aí, lógico, gente, a gente está falando de características, ele tem grandes habilidades, ele é criativo, ele é uma pessoa, quando você ele tem a fidelidade dos grupos, né? Ele vai com você até o final. Só que vai ter as inabilidades, né? E vai ter o desequilíbrio, que aí é outra situação ainda. O que é o desequilíbrio? Um continuador nunca vai botar as ideias dele em prática, por mais que ele tiver, porque ele vai matar ela toda, né? Vai estar em desequilíbrio. Outra coisa do desequilíbrio é que o porquê nunca acaba. O porquê nunca acaba, eu nunca chego a uma conclusão daquilo, eu nunca chego à segurança, né? A gente já teve casos, eu acho que foi na Uniaselv, da sala, eu acho que não, a Bia sabe melhor do que essa história, eu achava que era da sala de aula, mas eu acho que foi a universidade toda, tá? Que junto com o professor, que fizeram abaixo-assinado para tirar uma pessoa, um aluno da universidade, porque o professor não conseguia dar aula, o professor começava a falar, por quê? Daí ele explicava, começava a falar, mais uma pergunta, ou seja, a aula inteirinha o professor não conseguia explicar porque era por quê. Daí está em desequilíbrio. Aí tem que procurar uma terapia, alguma coisa assim, né? O emocional vai ter os pânicos, que daí também tem que procurar uma ajuda, né? A gente já teve caso bem sério que a Bia conseguiu ajudar ao longo dos anos, também não é uma coisa rápida. Aqui o tempo, falar em rápido, isso é muito importante. Para um fazedor, 1 minuto é muito tempo, 1 segundo dá para fazer um monte de coisa. Aqui 1 minuto não é nada. 1 minuto eu não comecei nem a pensar. Aqui é tudo muito mais demorado. Se for comprar um terreno, eu vou analisar
o bairro, os vizinhos, a drenagem do terreno, vou analisar todo o terreno, vou analisar a posição do sol, da chuva, tudo que vocês não conseguirem imaginar, ele vai analisar. Então, o tempo dele para processar, para entender as pessoas, para aceitar alguém, é sempre muito maior. Tá, gente? Isto. Agora vamos entrar, então, no núcleo racional. Nós temos esses 4 grupos de inteligência. Neutro racional, otimista, distante, futurista racional. Vocês já perceberam que nós temos 3 grupos de inteligência que se dividem em 2, né? Que é o futurista, o neutro e o continuador, porque eles são os precursores, são os primeiros a habitar o planeta Terra. Quem não acompanhou o primeiro encontro, vocês podem olhar lá no YouTube, tem um pouco de explicação lá, né? Foi de lá que veio, a gente usa, aqui não tem, mas a gente usa até uma piramidezinha para mostrar que são os 3 precursores. E sendo esses 3 os primeiros a habitar o planeta Terra, todos os outros GNIs são filhos desses 3, tá? Então, um deles é o nosso pai e outro, quem não é desses 3 GNI, né? Um deles é nosso pai e outro deles é a nossa mãe, vamos dizer assim. Por isso que também, vamos dizer que o continuador é meu pai e o futurista é minha mãe. Então, mesmo que eu faça parte de um outro GNI, eu vou poder ter um pouquinho do continuador e um pouquinho do futurista. Porque eu sou da árvore deles, vamos dizer assim, né? Então, como eles doaram de si, um pedaço de si, para formar os outros, né? Eles também têm 2 composições, né? Mas daí assistam lá o primeiro encontro, eu faço o nível 2, daí tem que fazer o nível 2, 3 lá no Inato também, né? Então, aqui, como a Bia falou bastante já, né, gente? Aqui agora nós vamos trabalhar a área do neocórtex. Não é que os outros GNIs não tenham inteligência, não, e não tenham racional, tem sim, né? Como no caso do fazedor. Ele não é que ele não pensa naquilo que ele vai fazer, mas ele não vai pensar no sentido de ficar analisando aquilo que ele vai fazer. Ele vai fazer, ele é um ativo, né? Aqui não, eu sempre vou pensar primeiro. Não vou nem me emocionar e nem fazer antes, né? Cada um agora com as suas características, né? Vamos começar com o neutro racional, que é o GNI da Salete, que a gente estava brincando antes, né? O que é o neutro racional? Depois nós temos um neutro emocional que vai estar lá dentro do núcleo emocional, tá? Qual seria essa explicação dele, né? Pessoas que têm a busca do conhecimento e de entender tudo o que as cerca. Então, eu já estou dentro do núcleo racional. Então, pesquisa, entender o que acontece à minha volta, entender, pesquisar e conhecer tudo o que eu trabalho, o que eu convivo, né? Essa é minha... eu tenho essa necessidade, né? Vivem um mundo à parte, fantasiam situações e se programam sempre, tá? Se programar sempre, levantou de manhã cedo, já sabe o que vai fazer, até inclusive a hora. Meu filho faz parte desse GNI, então ele tem que saber qual é o ônibus que ele pega sempre o mesmo ônibus, ele pega sempre no mesmo horário, para chegar sempre no mesmo horário na empresa, e ele quer sair sempre no mesmo horário também, porque ele chega tal horário em casa, e em casa ele já sabe que horário ele vai fazer tal coisa. Na mente deles, eles não precisam falar isso, eles não vão dizer. Na mente deles, eles precisam toda a programação diária. Até eu entender essa ferramenta, eu ficava assim, meu Deus, por que meu filho pergunta isso? Por exemplo, o que nós vamos comer amanhã, mãe? O que vai ter no almoço amanhã? Meu Deus, eu não estou nem pensando no almoço de hoje, eu vou pensar no almoço de amanhã. Não, mas eles precisam saber. Eles precisam saber tudo, porque aí tem aquela tranquilidade, eu já sei como vai ser o meu dia. Aqui é um grupo de inteligência que preza, prima e busca pela paz e tranquilidade. Não preciso de metas, não preciso de desafios, não quero isso, eu quero viver a minha vida de maneira com paz e tranquilidade. Tá? Aí, amanhã nós vamos lá para a casa da avó. Minha mãe não mora aqui, né? Mora em outra cidade. Que hora nós vamos, mãe? Que hora nós voltamos, mãe? Ai, não sei, meu filho, depois do café. Quando eu não conhecia a ferramenta, né? Que horas vai ser o café, mãe? É uma programação mental que eles precisam saber tudo, porque eles precisam um tempo para não fazer nada. Esse fantasiar ali também tem a ver com... É o único grupo de inteligência que consegue desligar a mente. Está olhando para você, mas não está pensando em nada. A Jaque deu um depoimento muito bom também, outro dia, agora não me lembro se foi no Inato ou se foi aqui, que a cunhada dela faz parte do GNI neutro. Não foi isso.
Foi uma menina que ela está atendendo com bastantes pânicozinhos também, né? E que ela tem identificado, né, já como continuadora emocional, quis contar aquela história que tu falou do irmão dela pressionando ela porque ela estava parada e ela respondeu que não estava pensando em nada. Eu atendi ela ontem de novo. E ela veio para a clínica porque ela tem bastante alergia. E são feridas, gente, grandes. Que ela fica... É o ponto que ela extravasa toda a pressão, estresse, ansiedade. É o ponto de coçar. E na semana passada ela veio e perguntou assim para mim. Ela já chegou... Quero te perguntar um negócio. Tipo, né? Direto. Que se eu desse chance, ela não ia perguntar. Falei, não, tudo bem. Falei, por que eu fico tão incomodada e eu não consigo explicar para o meu irmão que ele fala assim para ela, fulana, tá fazendo o quê? Nada. Como nada? Ele fala, tu tem que estar fazendo alguma coisa? O que tu tá lendo? Nada. Daí ela já começa tipo, a se arranhar, a se coçar, sabe? De pressão. E eles ficaram numa discussão mais ou menos meia hora, ele insistindo que não tem como um ser humano não pensar em nada. E ela, mas eu não estou pensando em nada, por que eu tenho que estar pensando em alguma coisa? Daí ela perguntou qual era o problema que ela tinha. Porque daí ela foi pesquisar, né, a fundo, o que ela tinha? Como que ela assim, me explica o porquê que eu não penso em nada. E o porquê que às vezes eu estou ali, ó, com o livro aberto, encolhida num canto, olhando para o livro, mas eu não sei nem que cor tem a página do livro, não estou pensando em nada. Isso mesmo. E assim, gente, é diferente de futurista. Futurista não vê o livro, não lê o livro, mas a mente está viajando. Já foi, já voltou, já pagou uma conta, já fez uma viagem, já fez um projeto, já voltou. O neutro é o único GNI que não pensa em nada, dá uma desligada geral mesmo. Lá o Curte também... Na verdade, você fica divagando. Oh? Você fica divagando. Não é que divagando você não pensa nada, em nada, né? Você não pensa em nada específico. Você está, sei lá. Aí você está aqui, ó, fantasiando já, né? Já está divagando, quando é divagando. Mas tem a questão do nada mesmo, né? Nessa semana, quando eu estava negociando exatamente com aquele continuador, eu descobri que o futurista ele está em todos os lugares, menos onde que a pessoa dele está. Exatamente. Porque aqui está o corpo, né? Não, você se abandona e quando você descobre, você já passou muito tempo. Isso eu descobri essa semana, porque eu estava esperando. Quando eu me toquei, já tinha passado de coisa de meia hora, eu perguntei onde é que eu estava. É isso mesmo, mas vai, viaja, faz, volta. Aqui é o único que consegue desligar. E esse tempo que precisa, todo neutro precisa. Se não tiver, eles começam a entrar... Começa a ficar com essa menina. Alguma coisa gera essa angústia, esse problema, que eles ficam com ele para dentro dele, ficam para dentro dele, e algum lugar tem que sair. Com o neutro ele segura muita coisa. Então, algum lugar vai sair. Vai sair em alergias, que você vai levar no médico, o médico não vai... Pessoal, vamos só escutar. Vai levar no médico, o médico não vai conseguir resolver. Por quê? Porque ele não está tratando a causa. A alergia já é o resultado daquela causa lá. É alguma pressão, alguma coisa que eles estão segurando, né? O meu filho, por exemplo, ele começou há uns anos atrás, bem tipo assim, na nona série, assim, a ter caspa. Só que ninguém tem caspa na família. E para vocês terem uma ideia como é a questão da pressão, né? Bem agora, ele entrou de férias sexta-feira, tá? Assim, diz para ele, mãe, eu só quero hibernar. Não quero nem comer, não preciso nem comer, posso só hibernar. Eu trabalho o dia inteiro e faculdade à noite, né? Então ele estava assim no limite, né? Estava cheio de caspa, seborreia e tal. Gente, posso comprar o shampoo de caspa mais caro e melhor que existe. Diminui, mas não cura. Posso dar um depoimento para vocês daqui uma semana. Vamos ver, eu vou ver a cabeça dele. Entrou de férias, não precisa mais usar shampoo de caspa. Vai sumir tudo. Vai começar, claro, agora tem que lavar para ir sumindo, para ir desaparecendo, né? Porque eles seguram muito a pressão. Como eles vão em busca da paz e tranquilidade, eles não querem conflito com as pessoas, com as situações. Olha, já como esse aqui já é diferente lá também do intimidador. O intimidador adora problema. Esse aqui não quer problema. Não quero resolver problema. Pode falar, Clarice. Oi, Kátia. A Natália é uma neutra racional, né? Uhum. E essa semana nós tivemos, meu Deus, assim... Ela fez o módulo 1 lá no Inato, né? Uhum. E essa semana a gente teve uma comprovação, assim,
Na terça-feira, ela trabalha no caixa, na Cooper, e a primeira pessoa que ela atendeu acusou ela de ter roubado. Uhum. Porque a pessoa disse que deu R$200 para ela e ela só tinha recebido 100. E foi uma discussão, tiveram que ver vídeo e tudo mais. Resumindo bem, às 4h30 da tarde ela me liga, porque a pressão dela estava 16/4. Então, assim, estavam quase chamando médico já e tudo, e estômago parando, já está, assim, eu estou 2, 3 dias com ela, assim, só levando em médico, fui pronto-socorro com ela no dia, tudo por questão acusaram ela de uma coisa que ela não fez, né? Uhum. E ela se sentiu, assim, ela foi o centro da atenção de todo mundo ali, porque todo mundo ficou observando ela, né? Então, assim, agora que ela está começando a voltar para o eixo dela, se controlar um pouco e tá melhorando. Mas já tive que marcar cardiologista, gastro, tudo. Sei que não vai dar nada. E não vai dar, né? Mas por desencargo de consciência eu tô indo, né? Uhum. Mas só para saber como foi muito forte o fato dela ter sido colocada contra a parede, entende? Isso, ela foi exposta, que é uma coisa que neutro não gosta, né? Dessa exposição. O racional ainda vai muito pela lógica, é questão de injustiça já com ele, daí, né? Questão injusta, eu não fiz, né? Ponto final. E ainda toda essa exposição que é uma coisa que neutro não gosta. Neutros é capaz de entrar num curso, sair de um curso, ou entrar num trabalho, sair do trabalho e você não perceber que ele veio. Porque eles são extremamente discretos. É o grupo de inteligência mais discreto que tem, né? A questão aqui de se moldar instantaneamente a pessoas e ambiente, o emocional não se molda instantaneamente. Nós vamos ver quando chegarmos lá no emocional. Aqui é um molde instantâneo. Não é a mesma coisa que o futurista, não é aquele jogo de cintura, né? Mas vamos dizer que fosse um pouquinho parecido. Eu entro, por exemplo, meu filho não vai entrar aqui, vocês estão brincando e ele vai ficar brincando com vocês. Mas se você for um grupo conhecido e vocês estão brincando, ele vai brincar com vocês. Aí, se ele for num outro grupo e o grupo estiver sério, ele vai ficar sério também. Em casa, antes de eu conhecer a ferramenta, eu cobrava muito. É um grupo de inteligência que não funciona sob pressão. O neutro racional, a única pressão que tem, acho que não aparece aqui, a única pressão que pode ter é dele para ele mesmo. Ele se pressiona. Então, por exemplo, eu nunca cobrei mais nada, nenhuma disciplina, nenhuma matéria, nada do meu filho. Mas eu cobrava muito e cobrava nota alta. E quanto mais eu cobrava nota alta, mais baixa vinha. Não, né? Para, né, gente? Está fazendo propósito, né? Não pode. Quanto mais eu cobrava nota alta, mais baixa vinha. Até eu conhecer a ferramenta, né? Ele estava, nos primeiros anos, eu conheço a ferramenta desde que ele tinha uns 12 anos ali, 11, 12 anos, né? Daí eu comecei a aplicar e comecei a entender. Bom, a questão de cobrar, eu cobrava tanto, e brigava, e falava alto, né? Que neutro é um grupo de inteligência que tem o ouvido mais sensível, assim como o fazedor, né? O Zé explica que até cientificamente como é que ele consegue ver os mínimos detalhes e defeitinhos, né? Aí o neutro ele tem o ouvido sensível, né? Inclusive, agora isso me lembrou uma coisa, quando ele era pequeno, eu acho que ele estava tipo 3ª, 4ª série, a professora disse que eu tinha que levar ele no otorrino, né? Num especialista, porque eu achava que tinha problema no ouvido, né? Porque ele não ouvia, né? Aí eu levei, fiz todos os exames, graças a Deus eu peguei um médico de fora, ninguém deu remédio, disse que ele era saudável, que era natural, graças a Deus, né? Capaz de ter entrado numa aí e ter dado remédio desnecessário, né? Aí depois que eu descobri que o neutro, quando ele tem muita gritaria ou muita gente pedindo muita coisa, que aquilo está incomodando ele, se finge de morto. Escutei nada. Sei de nada, né? Mas fora isso, se não tiver nenhum problema de nascença de ouvido, gente, eles ouvem muito. Nós estamos conversando aqui, lá do outro lado tem gente contando um segredo, ele escuta aqui, escuta lá. Aí eu entendi por que eu contava as coisas baixinho na sala para uma pessoa e ele fechado dentro do quarto, com fone de ouvido, no computador, escutava o que eu tinha falado. Como é que ele sabe, meu Deus do céu? E ele sabe, né? Às vezes você não está escutando o que está aqui, mas está escutando o que está lá. Está lá mais longe, né? Porque lá que está o interessante. Sabe? Pois é. Ele seleciona, escuta 3, 4 conversas ao mesmo tempo e processa.
Falar nisso, gente, o primeiro de todos é o continuador emocional, tá? Mas o neutro emocional, tá? Mas o neutro é a pessoa que consegue ler lábios. Então, é as pessoas que eles mais usam, por exemplo, sei lá, em essas coisas de delegacia e coisa assim, para tentar descobrir o que a pessoa está falando lá num outro prédio, não sei aonde, tá? Eles conseguem ler lábios, né? O único geni assim que tem essa facilidade, né? E aí, né, quanto mais eu brigava, mais as coisas aconteciam ruim, né? Porque o que ele vai acontecer? Ele vai se fechando, vai aguentando, né? O neutro vai como vai aguentando, né? E aí eu comecei a ser chamado na escola, né? Que o meu filho era o mais bagunceiro de todos. Eu disse, não, vocês não estão falando do meu filho. A criatura tão quietinha, nem abre a boca dentro de casa. Né, dentro de casa. Porque lá ele tinha se juntado com uma turminha bem bagunceira, então o molde instantâneo lá, ele era o bagunceiro. E esses dias eu até brinquei com ele, porque daí eu uso a ferramenta, né? Esses dias ele quis pedir uma pizza, ó, tá, mas ele trouxe o telefone. Mãe, eu pago, mas tu pede, porque ele detesta falar no telefone também, né? Aí eu começo a brincar com ele. Tá, mas tu não tem que ir lá na empresa resolver as coisas com o cliente? Mãe, isso é só de vez em quando, o resto é tudo por computador. Tá, mas tu é tão brincalhão, né? Eu já sabendo, só tirando, né, vendo a ferramenta, né? Não, mas tu é tão brincalhão com os teus amigos, tal, não quer nem falar no telefone, mãe, meus amigos são os meus amigos. Então é a turminha dele, né, que ele é bem brincalhão, né? Então é esse moldar instantaneamente, né? Depois volta no mundinho dele, quietinhos, que eles gostam de viver no sossego, na tranquilidade. Ah, outra coisa. O meu, já que falou ali da alergia, nós já tivemos criança aqui com problema de alergia e a gente não conseguiu tratar 100%. Por quê? Porque papai e mamãe não acreditaram no que a gente falou. Então, o que a gente conseguiu ajudar essa pobre criança? Vai lá, tudo que tu está aqui dentro agoniado, escreve tudo num papel. Depois pega o papel e joga fora. Melhorou já bastante, porque conseguiu pelo menos de alguma maneira colocar para fora, né? Mas pai e mãe não conheciam a ferramenta, não quiseram conhecer e não entenderam o que a gente explicou sobre a questão de neutro. Claro que a gente não vai lá e diga, olha, é um neutro, não é assim que se trabalha com neutro, não é assim que funciona o neutro, não é assim. Olha, seu filho, isso é uma coisa que eu tive que fazer na escola, tá? Um professor me chamou um dia que ele estava com um problema, que ele não prestava atenção. Eu disse, olha, não dá para chegar lá e dizer que ele é um neutro, né? A pessoa, o que é isso? Está louca, mulher? Olha, meu filho, ele funciona assim. Se você não pressionar, ele faz. Se você falar assim um pouquinho mais baixo, ele tem probleminha de ouvido. A gente já diz até o contrário, olha como a gente tem que fazer, né? Aí isso incomoda ele, né? A questão do ouvido dele. Se você falar um pouquinho mais baixo, ele vai conseguir, né, funcionar, processar, tal, né? Bom, na próxima reunião o professor disse assim, não é que tu falou era verdade? O professor mudou a tática, mas eu tive que dar uma contornada para explicar como é que meu filho funcionava, sem chegar e dizer que existem grupos de inteligência, ele faz parte do gene neutro, que é assim, 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 né? Mas a gente pode usar a ferramenta para o bem, mesmo com pessoas que não conhecem ela, né? Preciso entender bem o que vai ser feito. Então, assim, ó, seja em casa, seja no trabalho, se você trabalha com alguma pessoa desse GNI, ela precisa saber exatamente como ela tem que fazer. Tá, meu filho sabe fazer programação. Se o chefe dele não disser como é que ele quer, ele não vai fazer. Ah, porque ele não entende, ele não pode pesquisar, ele não vai saber como fazer. Sim, se você desse toda a liberdade do mundo para ele fazer de qualquer jeito, ele vai fazer. Só que a preocupação com um conflito final, de tu chegar lá, mesmo que eu cheguei no resultado, mas eu não fiz como ele queria, e ele pode brigar, pode falar alto, pode gritar, pode não sei o quê, pode me expor na frente das pessoas, então eu não faço, eles não fazem. O racional pode ser até que, tá, eu vou lá e faço, até me arrisco. O emocional é muito raro, tá? Então não vou fazer, eu preciso entender. Só para vocês terem uma ideia, eu uso só essa pastilha aqui. Estou fazendo propaganda para a pastilha, olha na internet ali. Tá, só uso essa pastilha aqui, ok, para minha garganta. Não quero fazer propaganda para pastilha. Sempre tive problemas, né, para a parte respiratória, conheço tudo de antibiótico, anti-inflamatório e pastilha para essa área, tá? Hoje em dia praticamente não tomo mais muita coisa, né? Só quando dá uma crise, mas eu só uso essa pastilha aqui, que é a única que me tira a irritação. E um dia eu estava deixando ele estava comigo, eu estava deixando ele ia deixar ele na faculdade, depois eu ia para o Inato.
Daí não tinha muito lugar para estacionar, eu parei e disse, olha, tu compra a pastilha marca tal, nome tal, eu falei, né? Aí ele foi lá, veio com outra. Não tinha essa, mas ele trouxe da mesma marca. Aí eu saí fora da ferramenta, né? Porque a gente não é perfeita ainda, né? Mas essa ali não faz efeito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Falei. Ele só olha para mim, mas tu nunca me explicou isso. Tem lógica? Eu nunca falei que era essa marca, mas era só esse modelo, esse pacotinho também que faz diferença. Mas, se fosse o neutro emocional, provavelmente não tem desse, nem leva nenhum. Não vai levar nenhum. Porque eu posso correr o risco de acontecer exatamente o que eu fiz com ele, né? Obviamente que daí caiu a ficha, né? Tá, desculpa, meu filho, tem razão. A mãe nunca explicou para ti que tinha que ser essa aqui. Esse modelo, esse pacotinho, esse aqui. Mas agora tu já sabe? Sei. Então tá. Então, muitas vezes, eles não vão fazer muitas coisas porque a gente não explica como quer. E numa empresa isso é mais sério ainda. E às vezes eles passam por pessoas que não têm capacidade. E têm muita capacidade porque eles são o grupo mais observador que tem. Aqui ele faz uma análise racional de todo o ambiente, tudo, como é que estão as coisas. Fala, seu Curte. Quer ver uma coisa que a morte é assim? Te pedirem para fazer, ó, faz isso aqui. Aí eu pergunto, mas quer que faça como? Eu quero que faça assim, todo mundo sabe fazer desse jeito. E não te explica. Uhum. Para vocês é aí terrível você isso, engole, né? Porque você não vai discutir, porque você não quer a discussão, mas você não vai fazer de qualquer jeito, porque você não sabe exatamente como é que a pessoa quer. Principalmente quando, desculpa, né, futurista, mas agora eu tenho que falar. Principalmente com futurista e principalmente se for futurista ativo, porque o futurista está te pedindo uma coisa e ele acha que você sabe como é que você quer, que você entre na cabeça dele, entenda como é que quer que faça, e ele também já está na metade da frase, ele já está lá fazendo outra coisa, já saiu e já te deixou pela metade. E daí, como tu não faz exatamente como estava na mente dele, aí não tá legal, né? Então, precisa, sim, explicar pequenos detalhes, gente. Você pegar uma criança pequena, ensina o processo de lavar louça, por exemplo. Isso primeiro. Vai se meter sozinha se precisar na vida? Vai. Mas vai ter sempre aquela preocupação de ter um conflito, de gerar um conflito ali no final, né? Querem dizer não, mas na grande maioria das vezes não conseguem. Eles conseguem mais fácil dentro de casa, às vezes dentro da família, tal. Mas eles querem muitas vezes, vamos dizer, eu falar para o Kurt, quero que tu faça mais isso. E o Kurt olha para mim, ele já sabe que ele não vai dar conta, que ele já está com um monte de coisa para fazer e eu pedi mais uma. Então ele quer dizer não. Mas eu cheguei aqui tão incisiva, tão gritando, tão berrando alto e apontando o dedo que ele, tá bom. Engole seco e faz. Mas ele quer dizer não. Diferente de outros grupos que nós vamos ver depois, que não querem dizer não. Ele quer. Se você der chance, der jeito para, né, de falar com jeito, com o jeito certo, não é deixar de cobrar de um filho. É o jeito que você faz isso, né? Aí ele vai te dizer não e a gente vai parar de empurrar para os neutros coisas que eles não querem fazer, coisa que eles não é do perfil deles, né? Neutro não quer saber de meta, como eu falei para vocês, ele quer um trabalho sossegado, tranquilo, onde o ambiente alegre, é um grupo de inteligência que gosta de ambiente alegre, de pessoas alegres, né? É como se ele tivesse um ladinho meio otimista, assim, né? Fogem do conflito com estranhos ou com quem não tiverem afinidade, mas enfrentam os que já conhecem, né? Isso que aconteceu com meu filho. Eu pressionei tanto, que ao longo dos anos chega uma hora que ele estourou. Ele estourou. E aí a gente começou a brigar de igual para igual, porque aí demais, eu aguentei muita coisa, eles aguentam muita coisa aqui dentro. Aí chega uma época que estoura e começa a discutir, porque a discussão, pelo menos eu estou botando para fora, né? Então, senão eles vão explodir, vão ficar doentes. Outra coisa, pressão muito alta ou pressão muito baixa, eles podem ter sem ter problemas familiares e sem ter esse problema no seu organismo. Eles podem desenvolver em algumas fases, algumas épocas da vida, porque o momento, a pressão que eles estão convivendo, né?
são frios e distantes e têm uma gula por novidade e conhecimento, né? Então, essa questão de pesquisar, de conhecer, de assunto, daquilo. Eu vejo tanto a Gi, né, também. Salete, eu nunca conversei muito sobre isso, né, Salete? Mas, assim, dos que eu conheço aqui da casa, a Gi e o Kurt fazem parte desse GNI também. Eu vejo que eles são muito de pesquisar as coisas, né? O Kurt, de vez em quando, a gente fala de fulano, aquele fulano, não sei o quê, ele já pesquisou, já sabe de onde que é, de que país, o que ele fez, o que ele não fez. Então, são muito de pesquisar as coisas, né? Microfone ali para Dona Gisela. Essa história de pesquisar, né? Eu fiquei fora esse tempo, né? E eu gosto de organizar as coisas. E como eu tinha tempo, eu ia para a internet procurar como fazer organizador, como organizar. E enquanto a minha tia dormia, eu via os vídeos, porque era a maneira mais fácil de encontrar alguma coisa para eu pesquisar. Porque ler, às vezes ela acordava, eu tinha que atender. Então, numa hora, eu disse, mas por que eu estou fazendo isso? Daí eu me lembrei, né, que eu tenho que estar pesquisando alguma coisa, eu não posso ficar parada. A minha mente tem que estar procurando. E era a maneira mais rápida que eu tinha de pesquisar, era no YouTube. Eu vivia procurando vídeos de... Aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Isso. Mas vocês são curiosos, eles têm uma curiosidade assim também de aprender as coisas, né? Eu gostei de uma palestra de um palestrante, vão pesquisar sobre esse palestrante, outra palestra, outras coisas, né? Eles vão sempre pesquisando, né? Kátia? Oi? Na semana passada, eu tive um conflito muito grande com a minha filha otimista, né? Uhum. Porque ela parece que ela quer ser a mãe e eu a filha, né? Então, ela quer me ganhar no grito, né? Ela queria morar sozinha. Eu digo que ela não tem maturidade para isso ainda, né? Ela aprontou na casa da irmã e ainda queria ter razão, e daí dizer que a irmã odeia ela e que ela queria morar sozinha. Eu disse, tudo bem, então você vai trabalhar e pagar teu aluguel, porque eu não vou ficar bancando isso. Porque você tem onde morar, né? Mas é longe. Coisa. Mas ela me pressionou tanto, ela gritou tanto, ela criou um auê tão grande, que daí eu chamei o pai dela, que com ele não tem meio termo, é um fazedor, né? Ele já disse, olha, a porta da rua é serventia da casa, vai. Mas não aparece mais aqui, ele disse para ela, né? Já botou ela no lugar dela. Mas me incomodou tanto, assim, que foi a semana inteira, né? Uhum. Para vocês isso é terrível, né? Que eu fui parar também no hospital, com problema de estômago. Eu estou com o rosto cheio de espinha, tá? E eu preguei uma contratura muscular aqui em cima da paleta, que eu não podia nem respirar. De tão mal que eu fiquei. Que foi uma semana inteira de conflito, assim. Ela me derrubou, sabe? Aí, agora que eu melhorei um pouco, eu disse, olha, agora eu estou bem, tu não me enche a paciência, vê se me dá um tempo, pelo menos 3 meses, não quero me incomodar contigo, fica na tua. Porque com o conhecimento que eu tenho, eu não posso deixar ela me ganhar de jeito nenhum. Não, é isso que eu ia dizer, né, Salete? Antes de tu começar, quando tu começou aqui logo no início, primeiro que tu não conseguia falar, né, e expor como tu estás expondo agora, né? Quem conhece ela desde o começo lembra, né? E outra que ela não conseguia dizer não para ela, não conseguia enfrentar, e hoje em dia ela já consegue, foi muito, né? sem limite, porque o pai é um fazedor, ele não tem paciência, então ela começava a chorar e coisa, ele já cedia. E é a queridinha dele, né? E comigo eu tentava barrar alguma coisa, ela sempre ganhava no grito. E hoje em dia eu digo, não, com o conhecimento que eu tenho é diferente. Você quer, tudo bem, conquista primeiro. Né? Não é eu que vou bancar essas coisas dela, porque morando com a irmã, ela já apronta um monte, imagina se for morar sozinha. Aí vou perder o controle total da coisa, né? Sim. Só lembrando, tá, gente? Não tem grupo melhor ou pior. Ela está falando da filha dela, mas é um espírito bem verde, né? Então, existem... Não tem nada a ver com o GNI ali. Vai usar as inabilidades dela, né? Está só usando, por enquanto. Sim, porque ela se aproveita, assim, da fraqueza das pessoas, que ela é mais inteligente do que... Sim, o raciocínio é muito rápido, né? Nós vamos chegar lá no racional dela é muito forte, né? Exatamente. Acho que bom que já está usando a ferramenta, né, Salete? Guardam segredos com muita facilidade, mas podem ficar lotados de informações. É um grupo de inteligência que, como vê tudo, ouve tudo, desde pequenininho ele sabe tudo que está acontecendo dentro de casa. Se papai está traindo mamãe, se titio está fazendo não sei o quê, se fulano está roubando na empresa, não sei. Mas eles ficam com os segredos para eles. E é segredos também do que as pessoas falam para eles, né? Eles nunca falam nada para
para as outras pessoas. Mas, lógico, o racional, isso aqui pode ser tanto, pode estar tão acumulado, que meio que ele esquece. Aí, daqui a 10 anos, plim, um gatilho me lembra daquilo lá de novo, daí eu lembro tudo aquilo lá de novo. É como se eu tivesse voltado e pego na caixinha de novo, né? Esse aqui é um grupo de inteligência que eu sempre gosto de dizer, gente, neutros e otimistas são as pessoas que mais nós temos de andarilhos nas ruas. Por quê? São 2 ou 3, né, se a gente juntar os 2 neutros, né, grupos de inteligência, que eles gostam de viver bem, em paz, com alegria, no dia de hoje, não querem meta, não querem crescer, não querem ter mais uma casa, não é o foco deles, não é o foco também da encarnação, né? Então, muitas vezes a gente tem essas pessoas nos sinais e a gente diz, os assistentes sociais não fazem nada dessa cidade. Mas quantos, já pode ter sido levado de volta para casa? Mas se em casa tem conflito, eu prefiro viver na rua. A maioria prefere estar ali embaixo da ponte, dormir embaixo da ponte, mas eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou no meio de pessoas alegres e felizes. Eles não vão em busca do ter, para o futuro lá, né? Então, é um grupo de inteligência que pode, se não tiver apoio dentro da família, pode ir para as drogas e tem dificuldade de sair depois, seja lá qualquer vício, seja cigarro, seja álcool, seja o que for, por causa do neurotransmissor GABA, tem dificuldade, mesmo que eles queiram como pessoa, mas o organismo deles não ajuda. Então, é o que mais tem dificuldade para sair, né, de uma situação dessa. Precisam de uma ajuda muito maior. Fulano não se mexe, diz que quer sair de não sei o quê, mas não sai. Fulano saiu tão rapidinho. São grupos de inteligência diferentes, gente. É bom nem entrar vício nenhum esse grupo, porque tem mais, mesmo que eles queiram, tem mais dificuldade de sair. E aí a gente tem essas pessoas todas na rua. Eu tenho um amigo, eu estava contando no SOS, ele é advogado, a gente trabalhava junto numa empresa, ele fez 3, 4 faculdades, hoje em dia ele é advogado, a gente veio lá, né, da minha cidade, lá, que eu não sou natural daqui, e a esposa dele também tem não sei quantas faculdades, sempre trabalhou na área de educação, sempre muito esforçados, né? E a filha mais velha entrou no mesmo ritmo, ela passou num concurso que há 10 anos atrás, eu acho que o salário dela era R$5.000. Era num negócio lá em Brasília, ela foi embora, era uma fortuna que ela ia ganhar. E um filho mais novo, o que ele faz? Ele não terminou o ensino médio, pegou uma mochila uma vez, ficou 1 ano e meio, acho que foi rodando o mundo. Acho que a América do Sul ele fez todinha, sem dinheiro, sem nada, só com a mochila, arrumou uma namorada que foi junto. E quando voltou, graças a Deus, que o pai comprou um sítio numa outra cidade e o menino mora no sítio. Ele planta o que ele quer comer. E o pai mesmo disse, quando ele quiser um dinheirinho, ele vai para o sinal e faz malabarismo. Porque eu não quero o que os meus pais querem. Ele quer viver em paz e tranquilidade. Eles não querem adquirir, eles não querem ter... eles não são trabalhadores, são extremamente ativos quando querem ser ativos, quando gostam daquilo que fazem. Mas eles bloqueiam, eles travam quando a gente impõe as coisas neles, né? Então, graças a Deus, ali o filho não fugiu, porque os pais agora aceitaram ele como é. Eles já aceitaram, ele é assim mesmo, não vai estudar, não vai ser grande que nem nós, como eles acham, né? E deixa o menino tranquilo, vive lá no meio dos animais, lá no meio do verde. Aliás, grande, não é só, mas grande parte dos neutros são vegetarianos ou são veganos, porque eles são muito da natureza, da natureba, das coisas naturais. Crianças e animais adoram eles, a energia deles atrai, mesmo que eles não gostem, ou acho que não tem jeito com criança, com animal, alguma coisa, mas o animal e as crianças sempre gostam muito deles. Eu vou contar uma última história que aconteceu com meu filho, depois daí eu vou encerrar, né? Sei que é a composição deles, né? Uma vez meu filho estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e na rua que ele estava ali, estava um congestionamento danado. Os carros não conseguiam andar, e quando andavam, andava assim, né? Pulinho. Você imagina, Blumenau não é assim, né? Não tem rua nenhuma assim, né? Imagina.
Aí tinha um carro vindo assim, tinha só a mãe, motorista, dirigindo, e uma criança na cadeirinha atrás, sentada bem na janela do lado, que ele estava, que era o ponto de ônibus. Aí disse que ele, fone de ouvido, mexendo no celular, olhou assim, a menina rindo para ele, fazendo gracinha, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, né, o que é isso, né? Nem deu bola. Virou de novo. Aí o carro foi um pouquinho para frente, a menina de novo ali. Ele começou, olhou para ela, fez um tchauzinho para ele, ficou meio assim, meio encabulado, meio sem saber o que fazer, fez um tchauzinho para ela, né? E ele disse assim, mãe, assim, ó, cada vez que o carro ia para frente, a menina chorava. Daí, quando ele parava o carro, ela começava a rir para mim de novo. Aí o carro ia para frente, ela chorava. Aí até que o carro foi, ele disse, eu não sei por que ela fez isso, eu nem tenho jeito com criança. Eu disse, mas eu entendo por que isso aconteceu. As crianças e os animais adoram, eles têm uma energia calmante. Tanto que aqui na nossa casa, aqui, pessoas que não estão há vários dias sem dormir, o bebezinho que chora, que não dorme à noite, acaba caindo com pessoa desse gene aqui. Mesmo quando vem no passe aqui de fila normal, né? Que a gente sabe que às vezes dá umas trocas, número 5 está lá na frente, o 1 está aqui atrás, às vezes os próprios passistas trocam de lado lá dentro, porque assim, um é mais friorento, outro é mais calorento, um quer ficar longe do ar-condicionado, outro quer mais caro ar-condicionado, né? E aí a pessoa cai justamente com aquela pessoa que vai dar uma energia calmante para ela poder dormir aquela noite, relaxar. Então tá, gente, como já é 7h30, então... Fica para o próximo encontro, então, explicar só um pouco aqui mais do como funciona a composição deles, né? E aí a gente abre para perguntas sobre o neutro racional. Então, tá bom? Obrigada a vocês. Um ótimo final de semana.